Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Balto Fernandes e na nossa aula de hoje vamos resolver a lista 3 referente ao conteúdo expresso na videoaula 3, cujo tema é Dinâmica, parte 3, aplicações das leis de Newton. Lembrando que as aplicações que nós vimos na videoaula 3 foram problemas com blocos, problemas com elevador e problemas com o sistema de polias. Então, vamos à resolução comentada da nossa lista 3. Então, acompanhe comigo a questão número 1. Vamos lá. No piso de um elevador, existe uma balança de prato, como as antigas balanças de farmácias, cujo mecanismo de medição é baseado em um conjunto de molas. De pé sobre o prato da balança está uma jovem cuja massa corporal é de 70 kg. Sabemos que o elevador sobe os 20 andares de um prédio com aceleração constante d. Então vamos aqui começar a anotar as informações. A massa 70 kg e a aceleração de subida 5 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração local, o g, pessoal, 10 metros por segundo ao quadrado. É totalmente correto afirmar que, bem, no caso do elevador, vimos que existem 6 possibilidades para a verificação da força normal, ok? Então, não esqueçam, pessoal, que o problema do elevador está associado à força normal, ok? Que, por sua vez, a força normal, vamos fazer aqui a anotação, ó. A força normal, ela está associada à compressão exercida sobre uma superfície. Pois bem, então aqui, se nós olharmos as opções, ela vai fazer referência à leitura da balança quando o sistema está em repouso e quando o sistema está subindo acelerado, ok? Então vamos fazer logo essa análise antes de irmos para as opções. Então, para o elevador em repouso, nós vimos, pessoal, que a força normal em módulo é igual à força peso. E a força peso é m vezes g. Essa é a situação para a balança em repouso, elevador em repouso. Para a situação do elevador subindo acelerado, para o elevador subindo, pessoal, acelerado, ok? Vimos que a normal é maior do que a força-peso, ou seja, a compressão exercida sobre a superfície ela vai ser maior, ok? Então, vamos chamar aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de caso 1, tá certo? E esse aqui de caso 2. Bem, vamos fazer aqui um cálculo simples. Ó. Para o primeiro caso, a normal é igual ao peso, e o peso é mg, a massa é 70, o g é 10, isso vai dar 700 newtons. Pronto.
essa é a leitura que a balança vai fazer quando o elevador está em repouso. Ok? Para a situação 2, normal maior do que o peso, então, aplicando a segunda lei, eu teria N menos P é igual a massa vezes a aceleração de subida. Esse termo aqui, ó, a gente pode... eu posso pegar esse termo aqui no jargão popular, né? E trazer ele para cá. Na verdade, a gente não traz. Eu vou somar dos dois lados a força peso e no final, quando você soma a peso menos o peso, dá zero desse lado. Então, aqui eu vou ter, ó, do lado direito vai ficar N, do lado esquerdo fica N, e o direito fica M vezes A, mais o peso, que o peso é M vezes G. Veja que eu tenho uma soma, a massa é comum, então vamos colocar a massa em evidência. M, A mais G. Vamos colocar agora os valores numéricos. 70 é a massa, a aceleração é 5, né? E a aceleração gravitacional é 10. Então fica 5 mais 10, 15, vezes 70. Então a normal aqui vai dar, eu já tenho feito aqui os cálculos, 1050 newtons. Essa é a leitura quando ele está subindo acelerado. Então, diante dessa análise e dos cálculos, vamos para as alternativas. Letra A. Então, ele quer saber, ó, é totalmente correto afirmar que... Letra A. A leitura da balança é a mesma quando o elevador está em repouso ou quando está, vimos que não é a mesma. B. A leitura da balança é menor quando o elevador sobe em movimento acelerado do que quando o elevador está em repouso. Vimos que não é, ó. Repouso 700, quando sobe 1050. Então, a letra B está falsa. C. A leitura da balança é maior quando o elevador sobe em movimento acelerado que quando o elevador está em repouso, sendo igual a 1050. Pronto. Então, a alternativa da questão 1 é a letra C. Ok? A letra D diz que a leitura da balança é menor quando o elevador sobe. Vimos que não é menor. E a letra E, a leitura da balança é a mesma com o elevador em repouso ou também não é a mesma. Ela vai ser diferente. Então, questão 1, letra A. Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos para a questão 2. Vou pegar um pouquinho do espaço da 1. Vamos lá, questão 2. Problema com blocos, ok? Vamos lá. Dois blocos, 1 e 2, são arranjados de duas maneiras distintas e empurrados sobre uma superfície sem atrito por uma mesma força F. As situações estão representadas nas figuras 1 e 2 abaixo. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir os passos que nós mostramos na videoaula 1, para o sistema 1, vamos separar os corpos, né? Lembrando que separar é apenas uma maneira que você usa para facilitar a representação das forças, tá bom? Mas, na verdade, eles não estão separados, tá? Então, aqui, ó. Pronto, separei um pouquinho. E vamos fazer um esquema também para a situação 2, ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, o bloco 2 está aqui. E o bloco 1 vai estar aqui. Pronto. Vamos lá, então. Vamos representar as forças, certo? Bem, a força F vai estar aqui, tanto na situação 1, como na situação 2. Então, aqui vai estar a força F. Para todos os casos, vai ter a força peso. Eu vou chamar aqui de P1, e aqui vai ser o mesmo P1. Correto? E vai ter aqui o P2, e aqui vai ter também o P2. Então, a força-peso vai ser igual, né, nos pares. Vai ter aqui a força normal, chamada de N1, e aqui também, pessoal, eu vou ter N1.
E aqui eu vou ter N2. E aqui eu vou ter, vai ficar um pouquinho apertado, ó, mas eu vou ter aqui o N2. Pronto. Aí vamos lá. Empurrando o bloco 1, ele vai empurrar o bloco 2. Aí eu vou ter aqui um Fzinho, um 2. Toda ação tem a reação, então eu vou ter aqui um Fzinho, 2, 1. Muito bem. Aqui, ó, o 2 vai empurrar o bloco 1, F, 2, 1. E a reação é o bloco 1, F, 1, 2. Pronto. Essas são as forças que agem no problema. Ok? Muito bem. Separamos os corpos, representamos as forças. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton. Ok? Vamos aplicar a segunda lei de Newton, pessoal. Vou separar aqui para não confundir. Para cada bloco. Ok? Vamos lá, então. Veja só. Eu vou chamar aqui de situação 1. Ó, situação 1. Vamos lá, então. Vejam só. Para o bloco 1, sim, detalhe importante. Observem que nas duas situações, a força normal ela vai ser equilibrada pela força peso. Então, esse vetor aqui, ó, com esse, eles vão se equilibrar em todos os blocos. Então, não vai me interessar as forças normais nem a força peso. Então, não vou descartar. Então, quem vai ser a força resultante no bloco 1 para a situação 1? Vai ser F menos F21. Isso é igual a M1 vezes A. E para o bloco 2, quem é a força resultante? É apenas F12. M2 vezes A. Vamos agora somar isso aqui. Então, somando, ó, essa força com essa vai embora. Aí sobra F. Nessa soma desses dois termos, a aceleração é a mesma, então eu vou colocar em evidência. Então, fica M1 mais M2 vezes A. Se eu quiser calcular aqui a aceleração, vai ficar, ó, AF dividido por M1 mais M2. Pronto. Aqui está a expressão para calcular a aceleração para a situação 1. Vou fazer a mesma coisa para a situação 2. Olha o que vai acontecer aqui. Olha que coisa interessante. Vou fazer a mesma coisa para a situação 2, pessoal. Acompanhe comigo. Vamos lá. Ó. Eu tenho agora o bloco 2. Quem vai ser a força resultante? F menos F12 é igual a M2 vezes A. Isso para o bloco 2. A resultante para o bloco 1 é F21. Aqui M1 vezes A. Soma. Nessa soma aqui dos dois termos, ó, aqui dá 0. Então, vou manter o vermelho. Então, desse lado sobra F. Aqui eu também vou ter a mesma aceleração. Então, vou colocar a massa em evidência. M2 mais M1 vezes A. Bem, se eu quiser calcular a aceleração aqui, ó, vai ficar F dividido por M2 mais M1. Vejam que coisa interessante. As expressões para calcular a aceleração do conjunto em cada situação é a mesma. Ou seja, em ambos os casos eu vou ter a mesma aceleração. Ok? Mas a questão não pergunta isso. A questão pergunta, vamos lá, ó. Ela fala assim. Então, isso aqui já é uma parte da resolução. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar um pouco aqui, pessoal. Eu vou deslocar um pouquinho aqui a página 2 para baixo, para sobrar um espaço maior para resolver essa questão do 2 aqui.
ok? Então, olha só, vamos continuar aqui desse lado, certo? Vamos lá. Considerando que a massa do bloco 1 é M1 e a do bloco 2 é M2, veja que ele diz aqui, ó, ele diz que a massa 2 é 3 vezes a massa 1, ok? Aí ele pergunta, a opção que indica corretamente é a intensidade da força que atua entre os blocos. Ele quer saber a força que age entre os blocos, olha só. Nas duas situações, pessoal, essas forças não são iguais. O que são iguais são as acelerações do conjunto, tá certo? Que são iguais, mas as forças entre os blocos não são iguais. E como é que eu faço para achar, professor? Bem, para cada situação, nós já temos aqui, ó, observe comigo, nós já temos as equações para cada bloco e a equação da aceleração. Aqui, ó, nós temos as equações para cada bloco, faltou aqui o bloco 1, ó, e a aceleração. Então, vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, eu vou utilizar essa expressão para achar a força entre os blocos na situação 1 e vou utilizar essa expressão para achar a força entre os blocos na situação 2. Então, vamos lá, acompanhe comigo. Vamos lá. Para a situação 1, vamos lá, ó. F12 é igual a M. Aí vamos lá, ó. M2 é 3M1 vezes. Quem é a aceleração? F sobre M1 mais M2. Então fica M1 mais. Quem é M2? 3M1. Então, resolvendo aqui, ó, eu vou ter em cima 3M1 vezes F sobre 1 mais 3, 4M1. Cancela aqui, ó. Então, sobra que F12 é 3/4 de F. Essa é a força que atua entre os blocos na situação 1. Vou fazer agora a mesma coisa, só que para a situação 2, ok? Ó, 2. Aí eu vou usar essa expressão aqui, ó. F21 é igual a M1, aí vamos repetir, ó, M1 vezes, quem é a aceleração? F sobre M2. Quem é M2? 3M1 mais M1. Então, aqui eu vou ter M1F sobre 4M1. Cancela aqui o M1, ó. Portanto, a força 2,1 na situação 2, F sobre 4. Chegamos ao resultado. Isso aqui está expresso, ó. Na situação 1, 3/4 de F e na situação 2, F sobre 4. Isso está expresso na letra D. Ok? Professor, se eu tivesse escolhido a primeira expressão para os dois casos, chegaria na mesma resposta? Sim. Faça o teste para você perceber. Vai chegar na mesma resposta, ok? Então, aqui, ó, questãozinha longa, mas ela serve como revisão para muitos outros problemas, ok? Então, vamos para a terceira questão. Vamos lá. Questão 3, também uma questãozinha de blocos, um pouquinho diferente. Vamos lá, questão 3. A empilhadeira mostrada na figura está parada sobre uma superfície plana e horizontal de um galpão com 3 caixas A, B, C, também em repouso, empilhadas em sua plataforma horizontal.
Da mesma forma que nós fizemos na questão anterior, vamos fazer aqui, ó, vamos separar logo esses blocos. Vejam que eles não estão separados, eu vou separar só para visualizar e a gente conseguir representar as forças. Eu não estou fazendo em escala, tá, pessoal? Eu nem li ainda quanto vale as massas, mas eu estou separando aqui só para a gente perceber, certo? Pronto. E aqui seria, eu vou invadir um pouquinho a questão 4, certo? Muito bem. Vamos logo representar as forças, né? Ou melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Sabendo que a massa da caixa A é 100, vou colocar aqui do lado. A massa de A é 100, certo? A massa de B é 90 quilogramas, o baldo. E a massa C é 50. Pronto. Então, acompanhe comigo. Vamos representar as forças peso. Então, aqui vai ter, ó, força peso. Eu vou colocar PA. Vai ter aqui um PB, ambas vertical para baixo, tá? E aqui vai ter um PC. Muito bem. Vamos agora para as forças normais. Agora, atenção, 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 pessoal. Vejam só, acompanhem comigo. A caixa A está empurrando a empilhadeira para baixo, que eu vou chamar aqui de NA'. Quem é NA'? É a ação da caixa A sobre a empilhadeira. Toda ação tem uma reação, não tem? Então, a empilhadeira vai aplicar a mesma força vertical para cima, que eu vou chamar de NA. NA e NA' é ação e reação, ok? Agora, NA e o PA não é, porque estão no mesmo corpo. Vamos para a caixa B. Vou mudar aqui a cor. A caixa B está empurrando, pessoal, está empurrando a caixa A para baixo, com a normal NB'. A caixa A vai empurrar a caixa B para cima, com a força normal. De novo, NB' e NB formam ação e reação, porque agem em corpos diferentes. Mas NB e PB não, porque agem no mesmo corpo. Está quase acabando as forças. Vamos agora para a caixa C. A caixa C vai empurrar a caixa B com uma força NC'. Toda ação tem uma reação. A caixa B vai empurrar a caixa C com a força NB. NB foi uma falha aqui, gente. É NC, tá bom? Pronto, corrigido. NC e NC' formam ação e reação, mas NC e o PC não. Então, aí estão todas as forças que agem no sistema. Todas. Vamos ver o que a questão está pedindo. Bem, as intensidades das forças que a caixa C exerce sobre B, que a caixa B exerce sobre a caixa A e que a caixa A exerce sobre a empilhadeira valem respectivamente. Ó. Então, ele quer saber a força que C faz em B, a força que B faz em A e a força que A faz na empilhadeira, certo? Se eu fosse representar, se eu fosse marcar aqui qual seriam essas forças, ó, vamos lá. Ó. Então, ele quer saber essa aqui, ó, a força que o bloco C faz em B, depois a força que o bloco B faz em A, então aqui seria, né, ó, um primeiro cálculo, aqui seria um segundo, e depois a força que A faz na empilhadeira. Pronto. Então, nessa ordem, aí estão os nossos cálculos. Então, vamos aqui para a lateral para fazer esses cálculos, tá? Então, primeiro cálculo, vamos lá. Para você achar NC', basta achar NC. E NC em módulo é igual a PC. MC vezes G. A massa C é 50, o G é 10. Então, acabamos de achar a
normal que C faz em B. 500 newtons. Tranquilos? Vamos para o segundo cálculo. Aí aqui tem um detalhe, vejam só. Por que o primeiro é mais simples? Porque eu só tenho duas forças, ó, NC, PC. Olhe para o bloco B. Nós temos quantas forças aqui? Ó? 1, 2, 3. Nós temos 3 forças, 2 para baixo e 1 para cima. Como o sistema está em equilíbrio, pessoal, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que NC' mais PB é igual a NB. Então, vamos lá. NB, eu vou só espelhar, certo? É igual a NC. Quem é NC? NC' é igual a NC, porque é ação e reação. Então, aqui eu vou ter, ó, 500. Quem é PB? PB é a massa B vezes G. Então, NB, 500 mais 90 vezes 10. Então, NB vai dar 500 mais 900. Isso aqui, pessoal, resultará em 1.400 newtons. Acabamos de achar a força que o bloco B exerce em A. 1.400 newtons. Ok? E para encerrar, o nosso terceiro cálculo é semelhante ao anterior, só que agora eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou dizer que NB', ó, NB' mais PA é igual a NA. Então, NA, NB' é igual a NB, 1.400 newtons, mais PA, MA vezes G. Agora, 1.400 mais a massa de A é 100, o G é 10. Então, aqui, para adiantar, 100 vezes 10 é 1.000, mais 1.400, 2.400 newtons. Então, essa é a normal que A exerce na empilhadeira. Então, na ordem, chegamos aqui à solução. Então, é letra B. Ok, pessoal. Então, mais uma questão ampla que revisa aí a aplicação de blocos. Tudo bem? Vamos agora para a questão 4. Vamos lá. Avancei um pouquinho aqui, mas dá para a gente fazer a 4 nesse espaço aqui, ó. Uma questão de polias. Vamos lá. Utilizou-se o acoplamento de polias mostrado na figura para levantar um peso de 120 kgf. Pessoal, kgf é a unidade de força. É o chamado quilograma-força, ok? Só para uma curiosidade para vocês, ó. 1 kgf é aproximadamente 9,8 newtons. O que seria um kgf? É a força gravitacional que atua em um corpo de 1 kg em um local que a aceleração gravitacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, basicamente é isso. Tá? Se fosse para converter, a questão forneceria a relação, tá certo? Vamos lá, então. Desprezando-se o atrito e considerando-se as polias e as cordas ideais, o módulo da força F que equilibra o peso em kgf. Pessoal, nós vimos que existe uma relação para o sistema de polias. A força aplicada vai ser P sobre 2 elevado a N. Aí, Ubaldo, quem é esse N? O N é o número de polias, pessoal, móveis. Certo? No caso aqui, ó, só destacar aqui o N, né? Pronto.
Aqui eu tenho quantas polias móveis? Ó, vamos lá, vamos para a figura. Essa polia é móvel e essa aqui também. Essa aqui, ó, é a polia fixa. Então, ficou fácil, né? Então, fica F é igual a P, aí o P vale 120. 2 elevado a 2. Então, fica 120 sobre 4. Isso vai dar 30 kgf. Então, questãozinha simples. Alternativa, letra D. Tranquilos? Muito bem, vamos para a próxima. Aí eu vou precisar aqui, antes de resolver a questão 5, ajustar aqui a outra página. Porque a gente precisou descer por causa do cálculo da anterior. Pronto, já está melhor aqui. Vamos lá então. Vamos resolver aqui a questão 5. Se o espaço ficar pequeno, eu venho aqui, vou até separar aqui logo, porque se precisar a gente usa aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Um pai e seu filho estão em elevadores diferentes, cada um deles sobre uma balança, sendo que o elevador que se encontra o pai desce com aceleração constante. Então, olha só. O elevador que está o pai, pessoal, desce. Se ele desce acelerado, tá certo? A normal vai ser menor do que o peso. Se nós aplicarmos a segunda lei de Newton, nós teremos, ó, P menos N é igual a M vezes G. Desculpa, vezes A. Eu vou só identificar aqui, ó, que vai ser o peso do pai e a massa do pai. Ok? Pronto. Muito bem. Vamos agora para o filho. Sim, e a aceleração de descida do pai é 3. E o filho sobe. Então aqui, ó. O elevador que está o filho, pessoal, sobe. Está subindo. E está subindo acelerado. Se está subindo acelerado, pessoal, a normal, vamos colocar aqui, ó, N do pai, né? Ó, NP também. E aqui eu vou chamar de NF. Então, NF vai ser maior do que o peso. Aí aqui vai ser o peso do filho. E aqui também faltou o índice peso do pai. Então, já está aqui. Muito bem. Então, vamos lá, ó. Ficou torto aqui. Vamos lá. Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu vou ter NF menos PF é igual a massa do filho vezes A. Pronto. Então, aqui eu tenho, ó, essa primeira expressão, que é a expressão para a situação do pai, e essa segunda, que vai ser a expressão para o filho. Ok? Vamos para... Sim, ele fornece a aceleração de subida do elevador do filho. Aí ele diz, ó, se a massa do pai é 60, qual é a massa do filho, sabendo que as indicações das duas balanças durante o movimento são iguais? Eita, olha só, as indicações são iguais. Bem, qual é a força que indica a indicação da balança? É a força normal. Então, essa marcação aqui, ó, essa é a leitura que a balança faz a do pai, e essa é a leitura do filho. Então, segundo o problema, essas duas marcações são iguais. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar aqui, ó, esse NP. Para você isolar o NP, ó, NP, eu vou logo levar ele para cá, então fica positivo. Vai ficar o PP menos MP vezes A. E aqui, ó, ficaria NF, MF vezes A, mais PF, mais PF. Isso, não tem esse pontinho aqui, não. Pronto. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou igualar, ó. Já que isso que eu estou marcando de verde é igual a isso aqui, então vamos fazer assim, ó.
vamos igualar as duas expressões. Então, vamos ter, ó, eu vou ter MF vezes A mais... Aí, quem é o peso do filho? É a massa do filho vezes G. Pronto. Isso é igual. Quem é o peso do pai? Massa do pai vezes G menos massa do pai vezes A. Deixa eu ajeitar que ficou imprensado aqui, pessoal. De novo, vamos lá. Vamos voltar. Massa do filho vezes A mais PF vai ser a massa do filho vezes G. Isso é igual. Peso do pai vai ser a massa do pai vezes G menos a massa do pai vezes A. Vejam que a massa aqui, ó, é comum, então eu vou colocar em evidência. Então, a massa do filho vezes A mais G. E do outro lado, o MP vai ficar G menos A. Então, eu vou agora substituir valores. Ó. Repete a massa do filho. A aceleração do filho é 2 e o G é 10. A massa do pai é 60. Aí o G é 10 e a aceleração do pai é 3 de descida, né? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar a massa do filho vezes 12. E do outro lado fica 10 menos 3. 7 vezes 60, 420. Então, a massa do filho vai ficar 420 dividido por 12. Esses cálculos aqui vão fornecer 35 quilogramas. Essa é a massa do filho para que as marcações sejam iguais. Ok? Então, isso está na letra B. Tranquilos? Então, mais um probleminha. Vamos lá. Só faltam 2. Questão 6. 2 carros que transportam areia se deslocam sem atrito na horizontal e sob a ação de 2 forças. Vamos fazer aqui um esquema. Vou chamar aqui de esquema 1. Tentar fazer aqui um carro. Deu certo. Vou chamar aqui de massa 1. E um carro 2. Eu vou chamar aqui, pessoal, de M2. Ok? Nas duas situações, eu tenho a mesma força. F e aqui também. Ou seja, estão sendo empurrados pela mesma força. Ok? Ao longo do deslocamento, há vazamento do material transportado por um furo em um dos carros, reduzindo sua massa. Então, eu vou dizer o seguinte, que a situação 1, aqui vai ser a situação 2, tá, gente? Que a situação 1 é a situação que o carro está furado, furo. E a 2 é sem furo. Ok? Muito bem. Aí ele pergunta, é correto afirmar que após um intervalo de tempo igual para os dois, a velocidade do carro furado se comparado com a do outro carro? Bem, é uma questão simples. Basta usarmos a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Observem que a força resultante é a mesma nas duas situações. Isso implica dizer, pessoal, que na situação que a massa está diminuindo, a aceleração do movimento está aumentando. Daí podemos fazer uma outra comparação. Ó. A aceleração é a variação da velocidade em um intervalo de tempo.
Se o intervalo de tempo é o mesmo para as duas situações, ó, na situação que a aceleração está aumentando, a variação da velocidade também está aumentando. Confere? Então, no mesmo intervalo de tempo, a velocidade, ó, logo, a velocidade do carro furado vai ser maior do que a velocidade do carro sem furo, ao passo que a aceleração do carro furado é maior do que a aceleração do carro sem furo. Pronto. E isso está na letra D. Ó. A velocidade do carro furado é maior e o carro furado tem maior aceleração. Pronto. Letra D. Ok? Então, questão 6, letra D. Chegamos na nossa última questão da lista 3. Essa questão, como são questões de aplicações, pessoal, são questões um pouco mais trabalhosas. Por isso que nós gastamos um tempo maior nessa videoaula, tá bom? Mas eu espero que vocês consigam acompanhar e entender a resolução. Isso que é importante, entender a resolução. E depois que você possa revisar, exercitar, tá certo? Vamos então fechar aqui na questão 7. Ó. Uma pessoa de massa igual a 80, vamos olhar aqui anotando os dados. Ó, a massa da pessoa é 80 kg. Está dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica o peso em newtons, conforme desenho abaixo. Quando o elevador está acelerado para cima, o elevador está acelerado para cima, ele está subindo acelerado, pessoal. Ok? Ó, acelerado para cima. E a aceleração de subida, 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, a normal em módulo é maior do que o peso. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Seria N menos P é igual a M vezes A. Aí ele pergunta, a pessoa observa que a balança indica o valor D, que vai ser a normal. Então, N é igual a M vezes A, aí menos, vai mais, ó, mais P. E o P é mg. Então, coloca a massa em evidência, A mais G. Substitui os valores numéricos dados no problema. A massa é 80, a aceleração de subida é 2 e o G é 10. 2 mais 10 é 12, vezes 80, isso vai dar 960 newtons. Essa é a leitura que a balança vai indicar. E isso está expresso na letra D. Ok? Então, com isso, nós finalizamos mais uma resolução de uma lista. Ok? Assista o vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe um comentário. Ok? E nos vemos na próxima resolução de exercício. Ok? Um abraço para todos e até logo.